Olá, amados, a paz do Senhor. Estamos aqui mais um dia de escola bíblica, onde temos tido a oportunidade de falarmos da palavra do Senhor. E eu queria convidar você, a gente vai entrar num novo tema hoje, que é o livro de Deuteronômio, e eu quero convidar você a estar participando conosco. Então, se você tiver a revista, pega a sua revista, a lição é a lição 10, mas nós vamos estar estudando durante as duas próximas aulas o livro de Deuteronômio. Então, nós vamos estar orando agora, pedindo a direção de Deus para a nossa aula, para que o Senhor venha ministrar aos nossos corações. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, santo e poderoso Paizinho é o teu nome. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia. Te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Deus, de sermos ministrados, Pai, pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, que tu tenhas liberdade sobre as nossas vidas, Pai, através da ministração, Senhor, nesse vídeo, Pai. Deus, que em nome de Jesus a tua presença, Senhor, seja constante, Pai, em nosso meio, Deus, nas nossas vidas, Senhor, no nosso dia a dia. Então, Espírito Santo, fale ao nosso coração, Senhor, durante, Senhor, esta ministração, Pai. Muda, Deus, aquilo que precisa ser modificado, Pai, nas nossas vidas. Nós te entregamos, Senhor, tudo nas tuas mãos. É essa oração, Pai, que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, na nossa última aula nós falamos, temos falado a respeito do Pentateuco. Falamos bastante sobre o livro de Números e toda a jornada do povo de Israel durante o período, que eles passaram, então, no deserto. E aí agora a gente entra no livro de Deuteronômio, que fala exatamente da posição estratégica que o povo de Israel estava, então, agora próximo ao Rio Jordão e próximo a entrar na Terra Prometida, E Deuteronômio, ele tem um significado que é muito importante, porque Deuteronômio serviu para se lembrar de tudo aquilo que Deus havia feito através, de Deus ali naquele povo que era o povo de Israel ali no deserto. Então, Deuteronômio tem como significado segunda lei ou repetição da lei. Então, nós vamos ver que Deuteronômio, ele é bastante voltado para a parte de discursos de Moisés, aonde Moisés, como líder, fazia questão então de lembrar o povo de tudo aquilo que Deus tinha realizado no meio daquele povo. Então, a revista, ela começa nos lembrando, que esse povo, ele passou 40 anos, então, ali peregrinando no deserto, e que a chegada, então, à Terra Prometida já tinha o seu desfecho muito próximo, E toda aquela geração que havia saído do deserto, do Egito, foi morrendo, então, no período do deserto, E isso tudo aconteceu por quê? Por causa da murmuração, da infidelidade do povo, que não alcançou a Terra Prometida como consequência das suas atitudes. Mas a próxima geração que então estava, para entrar então na Terra Prometida e ver o cumprimento das promessas do Senhor, porque o nosso Deus, ele cumpre todas as promessas que ele faz a cada um de nós, Ele vai ver o cumprimento dessa promessa que havia sido feita aos seus pais, E eles precisavam ser treinados. A mentalidade deles precisava ser treinada para que eles não cometessem, então, os mesmos erros dos seus pais, E conseguissem, então, viver a promessa ali na Terra Prometida, Então, eles eram treinados segundo a sua mentalidade e também ao seu modo de vida, como deveria ser o modo de vida desses descendentes, dessa futura geração, já então na Terra Prometida, Então ele é uma espécie, o livro de Deuteronômio é uma espécie de recapitulação. Eles vão recapitulando tudo aquilo que Deus fez
fez através daquele povo, né? E que ensinou para aquele povo durante todo o período do deserto, né? Mas também é um guia prático de como então eles deveriam viver para usufruir das bênçãos que Deus então havia determinado sobre a vida daquelas pessoas, e aprender a não se contaminar, né, com todas as práticas pagãs então daqueles povos que estavam próximo deles, principalmente dos cananeus. Então Moisés, no seu primeiro discurso, né, nós vamos ver que Moisés ele faz então alguns discursos, mas o seu primeiro discurso, a ideia principal era recordar para avançar. Era a ideia aprender a olhar para o passado, lembrar do que aconteceu, mas guardar na sua mente os mandamentos, colocar em prática todos os mandamentos que o Senhor então havia determinado para que na sua posteridade, para que no seu futuro, então eles pudessem viver as promessas que Deus tinha para cada um deles e para toda aquela futura geração. Em Deuteronômio, a ideia de Moisés era fazer o povo recordar todas aquelas coisas que eles viveram no passado, porque o passado ele é pedagógico. O passado ele tem a intenção de nos ensinar para que então a gente não cometa os mesmos erros, né, que nós já cometemos então no passado. Então a tônica em Deuteronômio é exatamente essa: recordar. Recordar para avançar, para aprender, né, a viver sem os mesmos erros então já cometidos, né? Então Moisés ele conduz o povo a recordar tudo que Deus já havia realizado ao longo de toda aquela trajetória então ali no período do deserto, né? Tanto as incríveis vitórias que cada um, né, viveu durante aquele período ali, como também cada derrota, cada situação difícil que eles enfrentaram por culpa da sua infidelidade e da sua murmuração. Então, o discurso de Moisés deixa claro pra gente que o Senhor nunca deixou de ser fiel. O Senhor nunca deixou de cumprir as suas promessas, de cumprir tudo aquilo que ele havia dito, né? E que tudo aquilo que eles viveram de ruim foi em consequência dos seus pecados, né? E aí a pergunta para nós é: qual é a relevância que nós temos em recordar o passado? É exatamente viver esse lado pedagógico que o passado tem de nos ensinar, né, a não cometer os mesmos erros, né? Então Moisés, então, ele mostra pra gente que Deus desejava que os filhos de Israel extraíssem lições daquele período, daquela jornada que eles passaram, então, pelo deserto, né? Então, é por isso que ele, então, conduz o povo a uma profunda recordação. Lá em Deuteronômio 2:7 diz assim: pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo e coisa nenhuma te faltou. Então, Deus nos ensina que a fidelidade dele alcança as nossas vidas em todo o tempo, seja no deserto, seja nas dificuldades, seja nas vitórias. O Senhor, ele sempre está com cada um de nós cuidando da gente, tá bom? Então, o objetivo que a gente tem de olhar para trás, né, não está no passado em si, mas sim, né, no futuro, porque a gente olha para o passado para não errar no futuro, né? Então, algumas pessoas confundem um pouco isso, essas recordações, né, com um saudosismo excessivo, né? O que seria, então, para a gente entender o saudosismo, né? O saudosismo é a tendência de louvar ou superestimar o passado em detrimento do presente. E não é esse tipo de saudosismo que Deus quer que a gente tenha nesse período em que ele vem nos ensinar aqui em Deuteronômio. Não. O que ele quer é que a gente viva olhando o passado, não para ficar saudoso do passado, mas sim para que a gente possa ver os erros que nós cometemos lá e não então virmos a cometer novamente esses erros, né? Então,
algumas pessoas confundem um pouco isso e ficam recordando, né, com saudosismo, né, um saudosismo excessivo que causa até uma depressão, né, ficam deprimidas, pois estão com o corpo no presente, mas a cabeça está lá presa lá no passado, né? Não é essa a questão que Deus deseja para cada um de nós, né? Israel deveria olhar para trás a fim de visionar o futuro glorioso que Deus tinha prometido e que estava aguardando então aquele povo. O deserto, ele era a história. Agora a terra prometida era uma realidade atual que estava à frente então daquele povo ali próximo já da terra prometida, né? O Senhor então aos nossos olhos fez sinais e maravilhas maravilhosos para que aquele povo se lembrasse com alegria que a boa mão do Senhor sempre esteve junto com eles, né? Não podemos ficar presos às nossas lembranças passadas, né? A gente tem que deixar tudo de ruim que esteve no passado ficar lá no passado, né? Para que a gente então não se torne pessoas tristes, amarguradas, né? A gente ficar preso àquelas lembranças. Não, Deus não deseja isso para nenhum de nós, né? O que Deus quer é que a gente olhe para o passado simplesmente para ver que Deus já mudou a nossa história, mas que nós temos um futuro glorioso e que Deus está conosco hoje no nosso presente, né? Então, sendo tenebroso ou glorioso, deixa o passado para trás, tá bom? Ele já foi vencido, ele já foi vivido, né? Então, o que vem pela frente é algo extraordinário que o Senhor tem preparado para cada um de nós, né? Tem um ditado popular que diz que recordar é viver, né? Então, a revista ela traz pra gente uma releitura desse ditado que diz: recordar é aprender para se viver melhor. Então, que a gente tenha isso na nossa mente, que é necessário recordar para que a gente possa aprender com os nossos erros, para a gente viver melhor para nossa frente, né? Então, depois que a gente extraiu tudo que passamos ali naquele período de deserto na nossa vida, a gente vai então prosseguindo para o alvo, que é Jesus Cristo, cuidando de cada um de nós nos mínimos detalhes. Esse primeiro discurso de Moisés, então, vai do capítulo 1 até o capítulo 4. Depois ele entra no capítulo 5 a 11 com outras orientações. E essa orientação estava diretamente relacionada a nos conectar ainda mais com Deus, né? Então, a revista fala sobre conectados com a verdade de Deus, né? Então, a grande preocupação que Deus tinha com a gente era que os filhos de Israel não perdessem, então, todas as orientações que haviam sido passadas para cada um deles, né? Valores espirituais, né? De modo de viver. Essa era a intenção de Deus, né? Que ficasse gravado, então, na memória de todo o povo de Israel, dos filhos, né? Do povo de Israel, né? Então, a ideia dele era que fossem transmitidos para que quando eles estivessem, então, morando na terra de Canaã, né, eles não perdessem esses valores espirituais, né? Então, foi por essa razão que Deus estabelece, então, um modelo padrão, né? Um modelo fantástico de transmissão de dados. E como era, então, essa transmissão de dados? A ideia é que os pais seriam os transmissores e os filhos os receptores. Então, nós vamos ler uma passagem que está lá em Deuteronômio 6, capítulo 6, né, versículos 6 e 7, que diz assim: e estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, a prática não estava restrita ao campo da fala. Não bastava simplesmente falar, né, de Deus para aquelas crianças, para aqueles adolescentes, para aqueles jovens. Não, era necessário mostrar, né,
quando estivessem sentados à mesa, quando estivessem andando pelo caminho, né? Quando se levantassem, quando se deitassem, em todo o seu modo de viver, era necessário ensinar a criança a amar a Deus. Então hoje, né, a gente tem essa concepção de que fala muito, né? Eu já ouvi pais falando assim, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. E a gente sabe que na prática isso não tem como funcionar. Eu só ensino testemunhando, sendo, é que eu vou ensinar os meus filhos, então, a viverem como Deus deseja, né? E aí, nós vamos ver que em Deuteronômio 6:29, ele também fala sobre: e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, ou seja, não era apenas uma prática metódica, né? Mas sistemática e repetitiva. Era necessário que tivessem inscritos, era necessário que no campo visual eles conseguissem ver e entender, né? Quem era Deus, como Deus tinha agido sobre o povo de Israel e como Deus tem cuidado de cada um de nós, né? Então, para nós, serve também para você, jovem, como testemunho. Seja um testemunho vivo da palavra do Senhor. Não adianta a gente falar de Jesus e não viver Jesus. Não adianta a gente citar Jesus nas nossas publicações, mas quando os nossos amigos olham para nós, não encontram Jesus. É através do caminhar junto. É naquela roda na escola que a gente senta e bate papo, que as pessoas vão observar as nossas atitudes e vão observar que nós nos tornamos discípulos de Jesus, muito além de cristãos, né? Mas discípulos de Jesus. Nós estamos aprendendo com Jesus como devemos viver, e as pessoas vão ver esse modo de viver através das nossas vidas. E era exatamente essa a ideia de Deus, né? Era conectados através da verdade de Deus, pais ensinando filhos, amigos ensinando uns aos outros, líderes ensinando aos seus subordinados, até mesmo empregados ensinando aos seus patrões, as pessoas olhando para cada um de nós encontrando Jesus, né? E aí lá em Deuteronômio 6:7 diz assim: e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, em todos os momentos da sua vida. Então é muito difícil a gente conceber a ideia de que em nossos dias as verdades de Deus já não estejam presentes em muitos lares cristãos. Sabe, é assim, não conta pra ninguém não, tá, que eu sou cristão. Ou meu vizinho escuta a maneira como eu trato a minha família, escuta, né, a maneira como eu trato os meus filhos, como eu trato o meu esposo. E aí eles estão nos observando e olhando. Nossa, mas estranho a maneira como se comporta, né? Então, Jesus precisa estar dentro dos nossos lares. Você, como jovem, precisa que os seus pais olhem para vocês e vejam Jesus através das suas vidas. E aí, talvez isso explique o porquê, né, dos nossos dias atuais existe tanta inversão de valores, né? E é porque é muito comum os jovens substituir as coisas eternas de Deus pelas passageiras dessa vida. Então, o nível do nosso relacionamento que nós vamos desenvolvendo então com Deus será sempre proporcional à quantidade de informação que nós temos, né? Então, a respeito de Deus, né? A crise dos nossos dias é que nós temos uma geração que tem o maior acesso à informação e, ao mesmo tempo, é a geração menos informada. É uma geração que qualquer coisa que falem começa a acreditar a respeito daquilo. Então nós precisamos abrir os nossos olhos para as realidades, a verdade que é Jesus, e estarmos conectados com o nosso Senhor. Então algo para você pensar é: de todas as informações que chegam até cada um de nós, né, durante o nosso dia a dia, seja de maneira escrita, seja de maneira digital, quanto de Deus há nessas informações? No meu smartphone, por exemplo, quanto de Deus há nas informações que eu tenho no meu smartphone?
ou seja no meu laptop, ou até mesmo nas minhas anotações escritas. Quanto de Deus há nessas informações? Naquilo que eu posto nas minhas redes sociais, quanto de Deus haverá nas minhas postagens, né, nas minhas redes sociais? Tudo isso é algo que leva a gente a pensar. Muita informação, mas às vezes muito pouco de Deus. E Deus quer nos chamar a atenção nesse dia com relação a essas informações, porque com aquilo que nós nos conectamos, é exatamente a isso que nós estamos ligados, né? Então nós vamos observar que a quantidade de informação que você tiver a respeito do mundo de Deus vai determinar o nível do seu relacionamento com Deus. Então, tem um conselho que está lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, embora o método que Deus tenha estabelecido, né, para manter essa chama viva ali, né, acesa ali no coração dos hebreus, pareça muito simples, foi exatamente através dessa didática, né, que a mensagem manteve-se viva durante séculos e séculos. Então, em um momento ou outro, o povo se distanciou, o povo se desviou, mas sempre havia homens e mulheres remanescentes fiéis que guardaram a palavra do Senhor lá no seu coração. Então, a realidade, né, de que não conseguiremos que todos permaneçam firmes no caminho, não pode ofuscar, né, a grandeza do fato de que muitos não vão se desviar. E eu creio que nenhum de vocês vão se perder. Eu creio que todos nós vamos permanecer fiel até o fim na presença do Senhor, né? Então, o maior legado que nós podemos deixar para a próxima geração é o conhecimento acerca de um Deus que não falha, que não muda e que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse é o nosso Deus. Então nós vamos encerrar a nossa lição aqui. Na próxima aula vamos falar sobre a bênção e a maldição e as consequências das nossas escolhas. Se vai gerar bênção ou se vai gerar maldição nas nossas vidas. Então nós vamos orar encerrando. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Pai, muito obrigada por essa aula, obrigada pela Tua palavra ministrada. Que o Senhor continue, Senhor, falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.